Fox 3 Kill Podcast. O tema do episódio de hoje é o reconhecimento tático na FAB. Está no ar mais um episódio do mais ouvido podcast de aviação no Brasil. Eu sou o João Paulo Morales, esse daqui é o Fox 3 Kill Podcast, um programa que pode ser ouvido pelo Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, pelo Spotify, no canal da Hunter Press no YouTube e também no nosso próprio website www.f3kpodcast.com.br. Para quem está chegando agora, o nosso podcast foi lançado em novembro de 2022 e é um trabalho todo dedicado à aviação militar, especialmente voltado aí para a Força Aérea Brasileira. Tendo a FAB como a patrocinadora master, a cada episódio nós trazemos aqui para os estúdios do Fox 3 Kill Podcast um entrevistado, geralmente pessoal da reserva que tem muita história bacana para contar, seja de algo pontual da carreira, né? Ou a própria passagens muito interessantes da própria carreira em si. Mais recentemente, nós também temos trazido aqui para os nossos estúdios comandantes dos esquadrões de caça da FAB, que também tem compartilhado uma série de informações interessantes a respeito da atividade das unidades aéreas, particularidades, o tipo de missão e uma série de outros detalhes. Então continua aqui com a gente, aproveita. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de como que é a operação desses esquadrões, a missão específica do Super Tucano, do AMX até do F5, ainda nós teremos comandantes dessas unidades de caça passando aqui pelos nossos estúdios nos próximos meses, mas se vocês tiverem alguma colocação para falar, alguma dúvida, manda pelo nosso WhatsApp, que está lá no website, ou manda por e-mail. Nós vamos adorar receber esse tipo de questionamento, né, essas dúvidas, e esclarecer todas elas com esses comandantes. Vamos ao nosso Mass Briefing de hoje. Attention, roll call. Em 28 de setembro de 1995, eram criados o primeiro esquadrão do terceiro grupo de aviação, o Esquadrão Escorpião, lá na base aérea de Boa Vista, e o segundo esquadrão do terceiro grupo de aviação, o Esquadrão Grifo, lá na base aérea de Porto Velho. Essas unidades elas têm um papel preponderante, fundamental, na manutenção da soberania do espaço aéreo brasileiro. Elas começaram operando com os Embraer T-27 Tucano, cumprindo missões de ataque ao solo, apoio aeroaproximado e policiamento do espaço aéreo. Eu vou deixar para vocês a dica do episódio 14 com o Coronel Neri, que conta muito bem como é que todo esse processo foi estruturado, como esses esquadrões foram criados, como eles foram treinados e preparados para essa missão. Desde 2005, 2006, essas unidades elas converteram para o A-29 Super Tucano. Também deixo a dica aqui para o episódio 15, que é a entrevista com o Tenente Coronel Aviador Ramalho, comandante do Esquadrão Escorpião, que também traz uma série de informações muito interessantes a respeito da operação do Escorpião, que se assemelha em muito com o que acontece em Porto Velho, com o Grifo, Campo Grande, com o Esquadrão Flecha. Em 9 de setembro de 2005, o primeiro esquadrão do 14º Grupo de Aviação recebeu o primeiro F-5E modernizado pela Embraer. Era o exemplar FAB 4856 e o Tenente Coronel Bianchi, comandante do esquadrão, levou a aeronave no trecho Gavião Peixoto-Canoas exatamente nessa data. A cerimônia de recebimento oficial desse avião aconteceu no dia 21 de setembro daquele ano, iniciando uma nova era aí na aviação da primeira linha da caça brasileira, com essas aeronaves modernizadas que trouxeram um salto operacional muito, muito grande mesmo para as missões de defesa aérea. Também deixo aqui a sugestão do episódio 17, com o Tenente Coronel Aviador Navarro. Ele é o comandante do Esquadrão Pampa, também conta várias coisas muito bacanas a respeito do esquadrão e da sua operação. O episódio 11, com o Coronel Aviador Fleury, ele era o comandante do Esquadrão Pampa em 2008 e ele liderou a ida da unidade para participar da Red Flag. Também um outro episódio muito operacional, muito bacana para vocês ouvirem. E ainda falando sobre a primeira linha da aviação de caça, em 3 de setembro de 2006, chegaram os dois primeiros Mirage 2000 adquiridos pelo Brasil. O pouso aconteceu na base aérea de Anápolis, né? E elas foram
transladadas em voo, saindo desde da França até o Brasil. Attention, roll call. Hoje aqui nos estúdios do Fox 3 Kill Podcast, eu recebo um grande amigo, coronel aviador Eurico Rogério Bueno Licarião, já é da reserva, e ele tem uma experiência operacional muito bacana, uma experiência de vida muito interessante, porque ele realizou na base aérea de Santa Cruz um curso sobre o reconhecimento tático. Esse curso foi ministrado pela Força Aérea Norte-Americana por oficiais que tinham experiências de combate na Guerra do Vietnã, voando o RF-4 Phantom, e todo esse curso serviu de base para que a FAB depois consolidasse toda a doutrina de reconhecimento tático. Vale lembrar que a vinda dessa missão para o Brasil, lá em Santa Cruz, ela foi motivada pela compra que o Brasil tinha feito dos F-5E Tiger II. Junto com as aeronaves, né, uma quantidade de narizes equipados com câmeras para o reconhecimento tático também vieram no pacote adquirido pela FAB, e naquela época pensava-se em capacitar o primeiro esquadrão do 14º Grupo de Aviação, o Esquadrão Pampa, a cumprir também esse tipo de missão com F-5. Então, além de defesa aérea, além de ataque ao solo, o Esquadrão Pampa também faria o reconhecimento tático. Posteriormente a esse curso, foi decidido que apenas o primeiro esquadrão do 10º Grupo de Aviação, o Esquadrão Poker, assumiria esse tipo de missão. Então, uma unidade ficou dedicada para o reconhecimento tático. O Esquadrão Poker, ele foi uma unidade que nasceu no ano de 1947, equipada com os bombardeiros A-20K, e a sua missão justamente era essa: ataque, bombardeio, e nas suas várias modalidades. E a partir de 1952, o esquadrão converteu, junto com os A-20, para a missão de reconhecimento. Isso continuou com os bombardeiros B-25, que eram designados RB-25, e depois, com a chegada dos B-26 Invader para o esquadrão no ano de 1971, a unidade então mudou novamente o leque de missões operacionais. Deixou de fazer o reconhecimento e passou a se dedicar para missões de ataque ao solo, bombardeio, também em todas as suas modalidades. O B-26 Invader, ele era um avião excepcional, vale um podcast somente sobre ele. A gente vai comentar um pouco sobre essa aeronave, mas ele era formidável, talvez na sua época um dos aviões mais poderosos que a FAB tinha em serviço, na quantidade bélica que ele era capaz de carregar, quantidade de bombas, quantidade de metralhadoras que ele tinha. Para esse tipo de missão, aliado com o alcance dessa aeronave, era algo realmente fantástico. Então, em 1975, a FAB desativou o Invader. O primeiro do 10º foi o último esquadrão que operou essa aeronave, e aí começou um novo capítulo, não só no Esquadrão Poker, como na própria Força Aérea Brasileira. E quem traz essa história toda é o coronel Licarião. Então vamos lá, vamos conhecer essa história. Fight Zone. Coronel Licarião, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui hoje comentando sobre esse assunto. O senhor que teve essa oportunidade de vivenciar esse curso, né, em Santa Cruz, sobre reconhecimento tático, e acho que vai ser um papo muito agradável, muito interessante. Um abraço para você, é um prazer muito grande estar aqui e participar desse seu trabalho, né, de registrar a história do nosso esquadrão, primeiro do 10º. Um abraço para você também. Obrigado, viu, coronel? E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que foi a tua trajetória na FAB, coronel, antes de chegar ali no Esquadrão Poker? Quando é que o senhor ingressou na Academia da Força Aérea? Eu ingressei em Barbacena, na preparatória, em 1965. Certo. Depois fomos para o Campo dos Afonsos, né? Lá que eu aprendi a voar, sendo que o último ano da academia foi feito em Pirassununga. A minha foi a segunda turma a voar o T-37, no ano de 1970. Olha só. Fomos declarados aspirantes e no dia 18 de dezembro de 1970, e foi a última turma a ser declarada aspirante
no Campo dos Afonsos. A turma seguinte à nossa já foi a primeira a ser declarada na academia, lá em Pirassununga, né? Depois disso, eu fui com mais alguns colegas, cerca de 30 e poucos colegas, nós fomos para o 2º Esquadrão de Reconhecimento e Ataque, lá na base aérea de São Paulo, Cumbica. Olha só, eu não sabia dessa tua passagem, Coronel. E aí passamos lá um ano, de 1971, voando o T-6, né? Foi um curso muito bem ministrado de T-6 que nós recebemos lá. Os instrutores eram todos da turma que nos precedeu, né? O comandante do esquadrão era, na época, o major Humberto Campos de Carvalho Neto, e o esquadrão era dividido ali em 2 esquadrilhas, uma esquadrilha operacional e uma esquadrilha de instrução, que era aquela a qual nós pertencíamos. No final de 71, né, fui classificado no 1º do 10º Grupo de Aviação para voar o B-26, na época, né? O Invader. O Invader. Coronel, esse estágio que o senhor fazia lá no... esse estágio não, essa passagem pelo 2º Esquadrão de Reconhecimento e Ataque, ele era temporário? Ou o senhor poderia passar mais tempo lá? Não, ali nós fomos lá para fazer uma complementação, né? O estágio que hoje os aspirantes fazem lá em Natal, já mais evoluído, né? Nós fizemos ali com o T-6. Natal hoje, o pessoal já vai selecionado, vão voar helicóptero, vão voar caça, vão voar transporte, patrulha, etc., todo, em 3 esquadrões distintos, né? Então, na minha época, nós fomos divididos em um grupo que foi voar a caça, então foram para o T-33, lá no 1º do 4º, em Fortaleza, tá. E 3 outros grupos foram para os Eras, da base aérea de Santa Cruz, Cumbica e Canoas. Tá, então era assim que eram divididos os aviadores. É assim que nós fomos divididos naquele ano. Tá. Os 2 anos, os que foram formados em janeiro de 1970, que seriam os de 1969, e os que foram formados em dezembro de 1970 foram divididos para os Eras, entendeu? Os que não foram para a caça foram voar T-6 nos Eras. Tá. E ali o senhor... E a partir da conclusão desse curso do T-6, foram divididos, então, pelo país todos em diferentes esquadrões. Eu permaneci, e o Abraão, que é meu colega de turma, nós 2 permanecemos lá em Cumbica, no 1º do 10º. Outros permaneceram no ERA, já na esquadrilha operacional, fizeram o curso operacional e permaneceram lá em Cumbica também. Continuaram no ERA? Continuaram no ERA. Entendi. Então você fazia o curso e podia depois continuar ou ser designado para outro esquadrão, como foi o teu caso? Alguns foram para Natal para ser instrutor no CFPM, e outros, uns 3 ou 4, foram para a academia para ser instrutores lá. E assim houve a dispersão do pessoal pelas bases. Entendi, Coronel. E aí, bom, naquela época, o 1º do 10º, ele já tinha, na sua história, feito a parte do reconhecimento, foi um esquadrão que introduziu essa missão na Força Aérea, mas ali naquele momento, com o B-26, com o Invader, era um esquadrão de ataque, né? De bombardeiro. Era um esquadrão de bombardeio, né? De fato ele era, mas era um esquadrão que tinha já, com o rejuvenescimento do A-26, ele já tinha sido preparado para missões de ataque, né? Que era bombardeio rasante, bombardeio picado, lançamento de foguete e tiro terrestre, né? Isso aí foi o X da modernização do avião, tal qual ele chegou a ser empregado lá no Vietnã com o B-26K, né? Certo. A diferença é que ele não tinha... Devia ter algumas diferenças internas, mas externamente não tinha o tanque, né? Aquele tanque de ponta de asa. A modernização dos aviões, ela foi inspirada na modernização dos aviões americanos, né? Não chegou ao nível do B-26K, mas melhorou muito o avião, né? Ele deu uma capacidade a ele muito boa. E os A-26 eram, então, divididos em 2 esquadrões, depois que retornaram dos Estados Unidos, né? O 1º do 5º, que ficava lá em Natal, depois veio para Recife, e o 1º do 10º, né? Então, eram 18 aviões que foram modernizados, e sendo que 9 ficaram para cada esquadrão. Cada esquadrão recebeu 3 A-26C e 6 A-26B.
né? Sendo que no primeiro do 10º, um dos aviões, foi o 5145, ele teve um problema lá em Belém, durante ainda o translado, e esse avião foi perdido lá. Houve um incêndio, pela notícia que eu me recordo, e o avião foi perdido, né? Então nós ficamos com 8 aviões, o esquadrão ficou com 8 aviões e foi levando a sua vida aí até que em 1973, depois dos problemas havidos com a questão de asas, né? Corrosão nas longarinas. Rachadura, né? É muito estrutural, né? Todos os B-26 foram transferidos para o primeiro do 10º e lá, então, nós acabamos reunindo todos os 6 A-26C. Sei que era o nariz de vidro. Que eram aqueles com nariz de vidro, né? Eles tinham o nariz de vidro para receber o visor Norden, para fazer o bombardeio horizontal, né? E a tripulação deles, né, missão de bombardeio horizontal era diferente, levava um piloto que ficava na esquerda, um operador de sistema de armamento que ficava na direita e o mecânico que sempre ficou atrás da cadeira do 2P, da cadeira da direita. Durante o voo, para o armamento passar para o nariz, o painel da direita ele abria, ele dobrava. E ali, então, tinha a passagem e o operador de armamento ia para o nariz e fazia toda a navegação até a chegada no objetivo, para fazer o bombardeio horizontal, bombardeio da vertical, soltar as bombas na vertical do objetivo, né? Então a tripulação eram 3 pessoas. 3 pessoas. Agora, nas outras missões com os aviões B também eram 3 pessoas, sendo que 2 pilotos e um mecânico. E aí porque o nariz era sólido, né? Ele tinha as 6 metralhadoras ali no nariz. As 6 metralhadoras eram no nariz. Nos A-26C, depois que foi feito o trabalho nos Estados Unidos, cada asa recebeu 3,50, 3 metralhadoras. Então, em termos de metralhadora, os 2 eram iguais, assim? A quantidade, eram iguais. Eram as mesmas, Agora, o detalhe é que o A-26C, uma missão de bombardeio horizontal, era o avião que liderava a esquadrilha. Para comandar os outros, né? Os B iam na asa, na ala. Então, a esquadrilha era constituída de 3 aviões, um A-26C e 2 B. Olha, o Invader, ele quando a gente tem um exemplar lá preservado na base aérea de Natal e tem um no Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro, eu acho que são os 2 únicos que tem aqui no Brasil, mas é um avião extremamente imponente, né? Para você subir, você tinha que já ter um preparo físico, porque não era fácil não tinha escada, você ia utilizando ali acessos, né, escamoteáveis na própria fuselagem. O A-26, a escada, já que você tocou na questão da escada, era interessante o seguinte, o idealizador dela deve ter sido Santos Dumont, entendeu? Por quê? Porque se você começasse com o pé esquerdo, você não subia no avião, tinha que começar com o pé direito. Poxa, olha só que interessante. Ela era dobrada e recolhida na fuselagem, e para você descer era apenas chegar a esticar a mão ali em cima, onde ficava onde você colocava o pé direito, pé direito já na fuselagem, e o pé esquerdo em cima da asa, e segurava nas laterais com apoio de mão. Entendeu? Já era uma ginástica, né? Já fazia um pouquinho de exercício. Porque ele abria a cabine por cima, né? O canopy abria para o lado, né? Ela dobrava para os lados. É impressionante. Agora, sobre aviões, os aviões, que é interessante aí só fazer uma colocação, que o 5174, que era um avião C, ele foi vendido para os Estados Unidos e foi voando para lá. Certo. Entendeu? Ele ficou muito tempo, depois que foi desativado na FAB, ficou muito tempo lá em Guaratinguetá, servindo com um avião de instrução, e depois foi vendido e foi voando para os Estados Unidos. Eu tenho aqui, pelos meus registros de voo, eu sou até capaz de te dizer, acho que eu te mandei isso por e-mail. Mandou sim. Foi a data que esse avião voou aqui pela última vez no Brasil. E ele encontra-se nos Estados Unidos e voando lá, está voando lá o 5174. Olha, se der para fazer um voo, eu gostaria, viu? Inclusive, eu já vi fotografias dele por aí. Ele foi pintado com as cores antigas lá dos A-26, lá nos Estados Unidos, na época da guerra.
tem a pintura prata, né? Tem uns pontos amarelos nele, e na cauda está o número 85. Que bacana. Não me recordo. Que bacana. Se você ver esse B26 por aí, fica sabendo que é o 5174. Foi um dos nossos, então. É. Bacana, bacana. Não, e aí chegando mais ou menos ali foi 75 que o avião já foi o último ano de operação dele, do Invader na FAB? Foi em 75, foi o último ano de operação dos A-26, né? Então, nós fomos gradativamente, né? Recolhendo os aviões aos parques, né? E o 5156, que está hoje lá em Natal, ele foi recolhido para a academia. Ele ficou muito tempo na academia, depois até me surpreendi em encontrar com ele lá em Natal. Ele foi transferido para lá, mas eu pessoalmente acho que a academia teria sido um bom lugar para ele. Eu não me recordo bem, mas me parece que um dos pilotos que o levou para a academia foi o Sandoval, Clóvis Sandoval Neto. Sandoval é colega nosso de turma, ele inicialmente foi lá para o 1º do 5º, e em 1973 foi lá para o 1º do 10º, e também foi um dos oficiais que voou o Chavante lá no ano de 1976, né? Entendi. Sandoval acho que foi um dos pilotos que levou o 56 para a academia. E o 5174 foi para Guaratinguetá. E o 5159, ele estava no Parque de Recife, terminando uma manutenção. Chegou o momento ele foi transferido para uma tripulação do Parque de Recife para o Musal. Eu até depois, se você quiser, eu posso procurar aí, mas eu me lembro não estou me lembrando agora o nome do piloto que o levou para lá, mas foi um ex-comandante lá do 1º do 6º. Piloto de B-17, piloto de 630, piloto de B-26, muito tempo, voava lá, fazia manutenção dos B-26 no Parque de Recife. Acho que ele voou até 33 também lá no Parque de Recife, enfim. Que experiência. E agora, como é que era voar o B-26, o Invader? Olha, rapaz, o B-26 era um aviãozão, viu? Só para você imaginar, ele tinha lá 2 caldeiras de 2.000 HP cada uma, né? A ponta da hélice ficava mais ou menos 1 palmo do chão. Pouco mais que 1 palmo do chão, ali, uns 30 centímetros, né? Teve uma decolagem que nós fomos fazer de Carolina e eu estava no avião líder junto com o capitão Afrani ainda, acho que mais tarde, no ano seguinte, de 74, ele assumiu o comando do esquadrão, foi o último comandante de B-26 na FAB. Estávamos eu, ele e os outros aviões alinhados atrás para fazer a decolagem de esquadrilha. Quando demos o motor, alguém lá atrás começou a gritar: "Para, que está quebrando aqui meu para-brisa". Aí foi aquela confusão, tivemos uns 3 ou 4 para-brisas quebrados. A pista de Carolina começou a dissolver com os motores dos aviões, né? Chegando a 30 polegadas, que era o início da corrida, né? Aí tivemos que voltar e retornar todo mundo para o pátio, e eu e o Afrani, que eram os únicos que não tivemos problemas, viemos a São Paulo buscar para-brisa para ser trocados nos aviões lá. Caramba, olha só. Para aí você ter uma ideia das situações do avião, como é que era forte aquele motor, como é que ele sugava do chão, e a importância daquela cultura, né, de FOD. Exatamente. Para evitar desses tipos de problemas. Exatamente. Mas era um aviãozão. Você, quando atirava com ele no tiro terrestre, nós fizemos pouco, né? O pessoal da minha turma, que estava lá em Cumbica, nós fizemos pouco, porque logo ocorreu problema lá com a asa do 5158. E o piloto do 5158, por coincidência, que era do 1º do 5º, não é, o avião, era justamente o Sandoval, que eu comentei com você agora há pouco, entendeu? Entendi. Então, quando você atirava com ele, rapaz, a cabine dele enchia assim de pólvora. Eu atirei uma vez com as 6 metralhadoras, você sentia um tranco no avião. Chacoalhava tudo? Não é que ele chacoalhava, ele parece que era como se você abrisse um flap de mergulho. Ele dava aquela travada. É mesmo, chegava a perder dar um arrasto ali, assim, O ponteiro dava uma balançada. Olha. Ou seja, sentia a ação das armas, né? Então era um avião muito bacana. Era um avião que aguentava tranco. Você precisava estar esperto com ele. E era um avião que ensinava muito, viu? Era dócil?
Ele era um avião esperto, viu? Era um avião esperto, mas era um avião pilotável, né? Era um avião pilotável, né? Mas você tinha que trabalhar um pouquinho, né? Coronel, e assim, vocês faziam voo a baixa altura, colado no chão? Voávamos, nós tínhamos treinamento a baixa altura também com ele. 2 aviões, 3 eu não me recordo de ter feito não, mas com 2 aviões nós fizemos muitas vezes, né? Existia navegação a baixa altura com ele. E a gente está falando que de 100 pés ou menos até? Não, variava, né? Variava em função do terreno, do que se estava, qual é o tipo de treinamento que se procurava fazer, etc, né? Mas não tinha. Mas o mais baixo assim, se você recorda baixo, qual que... Era baixo. Bem baixo. Tá. Era baixo. Agora não tinha toda aquela agilidade do chavante, não tinha os procedimentos de curva que eram executados com chavante, entendeu? Depois, acredito que foram o pessoal do 1º, do 4º que fez o curso lá com os americanos também deve ter levado essas informações lá para o 1º, do 4º, não, desculpe, do 14, do Pampa. Eles devem ter levado essas informações lá também para o esquadrão deles, né? Então, era feito e era bem treinado. Legal, coronel. Legal. O pessoal lá do 1º, 10º tinha muito treinamento. Todo mundo gostava do avião, né, para voar, né? Quantos anos o senhor voou o Invader? 4 anos. 4 anos. O senhor fez quantas horas nele? Fiz umas 1000 e poucas horas. Olha só. Voava muito, então? Voava bastante? Voava. Era a média de 200 poucas horas por ano. Entendi. Mas deu para completar as 1000 horas. Pô, legal. Coronel, e aí, chegando lá, no final, ali em 75, no final do ano, como é que estava o clima no esquadrão? Ia receber avião novo? Já sabia do Chavante? Ou era uma incógnita ainda? Nós sabíamos que íamos receber alguma coisa, mas o que nós íamos fazer nós não tínhamos certeza, né? Especulava-se isso, aquilo. Mas, com certeza, nos níveis superiores já se sabia, né? De que já se tinha algum planejamento para o esquadrão. Tanto que eu estava em casa em dezembro, estava na casa dos meus pais em dezembro de 1975, os aviões todos já tinham, os A-26 todos já tinham sido recolhidos. Eu recebi o telefonema de um colega meu de turma, que servia lá no esquadrão também, o Paulo Roberto Batista, informando a mim que eu deveria retornar um pouco mais cedo, porque no dia 2 de janeiro nós seguiríamos para Fortaleza para fazer o curso do Chavante, né? Olha só. Para o senhor era novidade aquilo, coronel? Alguma coisa assim. A gente imaginava que poderia receber Chavante, mas vamos fazer o que com o Chavante? Já tinha o ERA ao lado, que já não era mais era a ENRA, né? Que Quarto ENRA, né? Em Cumbica, o ERA 4, eles já tinham lá o Chavante, né? Então, não seria uma missão de ataque. Então, ficava com alguma coisa no ar, né? Aí veio a definição. Nesse dezembro chegou a definição que nós íamos voar, íamos receber lá os casulos lá de reconhecimento que já existiam na Força Aérea, né? Que tinham sido comprados originalmente para serem colocados nos ENRAs, né? Tá. Cada ENRA iria receber um casulo daquele, daí resolveram agrupar tudo no 1º do 10º e aproveitar esse curso que os americanos iriam administrar. A vinda dos americanos, ela foi motivada por aqueles narizes de reconhecimento que vieram com os F-5, certo? Os narizes de reconhecimento dos F-5 que foram alocados ao 1º do 14, ao Pampa. Tá. Então, o Pampa seria o esquadrão que faria reconhecimento tático com o F-5. Certo, né? Certo. Aí esse curso foi ministrado em Santa Cruz e além do Pampa e além do próprio grupo de caça e do Póquer, que também participou, que o senhor estava lá, tinham mais outras unidades, efetivo de outros esquadrões também fazendo esse curso? Veja bem, os casulos de reconhecimento Chavante, quantos adquiridos, o que se pretendia, um raciocínio desenvolvido, é que eles fossem alocados aos ENRAs. Então, cada ENRA receberia 1 ou 2 casulos de reconhecimento, porque eram esquadrões mistos de reconhecimento e ataque. Certo. Entendeu? Então, eles precisavam de ter esses casulos de reconhecimento, mas entenderam que seria mais viável, mais lógico, concentrar esses casulos todos com as câmaras vintage e os containers de reconhecimento, concentrar todos num esquadrão só. E esse esquadrão, né, estava ali já pronto, que era o 1º do 10º que tinha acabado de desativar o A-26. Tá.
Então, foi todo concentrado no esquadrão. E em dezembro de 75, nós recebemos 2 chavantes. Tanto que quando eu cheguei lá para viajar para Fortaleza, eu vi lá 2 chavantes novinhos no hangar do 1º do 10º. Tá. Era o 4550 e o 4551. Foram os 2 primeiros chavantes do 1º do 10º. Tá. E já vieram novos de fábrica? Novos de fábrica. Olha só. Pô, que bacana. Eram 2 aviões novinhos. Entendi. Depois foram recebendo mais, né, até completar o total de 8 aviões. Né? Até recebemos lá, parece que o 4500, que já era um avião bem usado, qual mais? O 4476, que era um avião que tinha feito no Irã, uma grande inspeção lá no Parque de Recife. Depois o 4492 também, que era um avião que tinha feito essa grande inspeção, mas na Embraer. Era um avião muito gostoso de voar, o 4492. E aí fomos recebendo. O 4561, que era um avião zerinho, também recebemos lá. Recebemos assim, meio mesclado. Aviões novos meio a meio. E aviões usados. Né? Ô, Coronel, e esse curso... E quem eram os instrutores da USAF que estavam lá, que foram para Santa Cruz? Qual que era a experiência operacional deles? Lá os instrutores eram 3. Né? 2 aviadores e um fotointérprete. Esse fotointérprete era um polonês, né? Naturalizado americano. Né? Olha. Não me lembro, é Zlotny o nome dele, não me recordo bem agora. Os americanos eram o James Young, era o major, e o Von Reyck, que era um tenente-coronel. O Von Reyck ficou voando F-5 com o pessoal do 1º do 14. Né? Tá. E o Young, ele ficou voando conosco, o pessoal que ia voar o chavante. Né? Ele voava o chavante normalmente, gostava de pegar lá um pouco, fazer acrobacia na ala. Então eles se entrosaram muito assim com a gente, foram muito, muito desinibidos. Né? O Young, ele tinha, só uma curiosidade aí, ele levava lá a prancheta dele e ele tinha um cronômetro especial que ele usava ali. Esse cronômetro, um dia ele comentou que ele tinha usado no Vietnã. Né? E quando ele terminou o curso, ele deu de presente para o Donofrio, que era o nosso comandante de esquadrão. Já falecido, né? Infelizmente. Já falecido. Então, o Vietnã era a grande experiência operacional daqueles homens. Tá. Entendeu? Entendi. Eles eram pilotos do quê? De F4 Phantom? Era o Phantom, era o F4, né? Então, o Young conversava muito conosco lá, e ele comentava lá sobre as operações do Vietnã. Sempre ele exemplificava a instrução dele com o acontecimento do Vietnã, entendeu? Olha só. Então, nós aprendíamos muito, não apenas eu pessoalmente, né, e via que os outros todos, nós aprendíamos muito, não só com a técnica de pilotagem, mas também a técnica operacional. Como você sair de alguma situação, como você corrigir uma pane e coisa dessa. Né? Ele, por exemplo, um dia, diz ele que estava voando, ele tinha que fazer um reconhecimento com a câmera oblíqua, né? Aí foi olhar a câmera, deu a pane, praticamente na corrida para o objetivo. O alvo, tá. Para o alvo, né? Aí ele falou, pô, não tem jeito. Inclinou o avião e fez o reconhecimento com o lateral com a câmera vertical, entendeu? Cara, que loucura. E depois deu resultado. Outras coisas que ele falava lá, que eu guardei aqui, como é que foi? Se você não está vendo o alvo, o problema pode ser seu. É mesmo? Entendeu? E não do alvo. Se você não está vendo, o problema é seu. Então, ligue todas as câmeras e dispare todas, que alguma delas com certeza vai pegar o objetivo. Eu não sei como que era o Phantom, mas no Chavante vocês usavam 4 câmeras, né? Uma frontal, uma vertical. O Phantom também tinha. O Phantom tinha variantes, né? De câmera, de posição de câmera, né? Então, você tinha aviões o que tinha do lado esquerdo uma oblíqua alta e uma oblíqua baixa. Entendi. A oblíqua quando não aparece o horizonte, certo? É a oblíqua baixa. Quando ela aparece o horizonte é a oblíqua alta. Que é a panorâmica, né? Que você faz uma foto já panorâmica. Entendeu? Então, todos os Phantoms tinham câmera frontal, câmera vertical.
O chavante, por exemplo, do lado esquerdo era oblíqua alta, do lado direito era oblíqua baixa. Então, e tinha aí entre as duas tinha a câmara vertical. E na parte da frente do casulo, a câmara frontal. Coronel, e aí no planejamento o senhor já tinha que saber qual a câmera que o senhor ia utilizar, né, naquele teu reconhecimento, correto? Exatamente. Quando você entrava na corrida do objetivo, você já selecionava a câmera, né? E normalmente acionavam todas, Coronel, ou não? Se você estava enxergando, só... Não, você selecionava uma câmera e fazia reconhecimento com ela. Depois tinha uma câmera, que era uma câmera eletromecânica no chavante, câmera não, desculpe, um consolezinho, que depois foi modificado e substituído por um mais moderno lá no esquadrão. Acho que foi até desenvolvido lá, não me recordo bem, aí já não estava mais... não acompanhei bem todo o processo. Coronel, e quanto tempo durou mais ou menos esse curso que os senhores fizeram com os americanos? Olha, foi mais de um mês ou dois mas no foi máximo, bastante. Uma coisa dessa, Foi mês, bastante. 40 dias, né? Ele foi ser realizado lá na base aérea de Santa Cruz, lá no Centro de Instrução Técnica do F5, né? Então tinha lá o pessoal do primeiro do 10º e tinha o pessoal do 14, do Pampa, né? Do 14 tinham lá aviadores, tinha o Gilmar e o Mark, que são meus colegas de turma, e tinha também o Bournier. Bournier mais tarde chegou a tenente brigadeiro. E tinha o Souza. O Souza era especialista em fotografia, ele tinha feito um curso de fotointérprete na Inglaterra, né? E ele estava ali para ir para o primeiro do 14, mas ele acabou sendo classificado no primeiro do 10º, junto com o Adriano, Alírio Cândido Adriano. O Adriano, ele era tenente na época também, ele pertencia ao efetivo do primeiro do 6º, foi escolhido para fazer esse curso na Inglaterra, e no regresso dele ele já foi classificado direto no primeiro do 10º. Né? Então ele fez lá o curso de fotointerpretação ali também com os americanos. Tinha alguns sargentos nossos lá também participando lá do curso, né? Todos preparando. E nós, lá do primeiro do 10º de aviadores, tínhamos o Donofrio, que era o comandante, o Yoshioka, que era operações, eu que fui para informações, tinha o Abraão, que mais tarde também foi comandante do primeiro do 10º, que era o material. Quem mais tinha ali? Tinha o Pinho Santos também da nossa turma, que tinha vindo do 4º Erra. O Pinho era um oficial muito experiente no chavante, né? Ele acabou lá no esquadrão no primeiro ano, no segundo ano ele acabou completando as 1000 horas de chavante, porque ele havia sido instrutor lá no CFPM, depois voou muito lá no ENRA, e o Pinho Santos era o pessoal. Ele cuidava da área de pessoal. Tinha também o Batista, Paulo Roberto Batista, ele fez também o curso com os americanos. Do pessoal antigo do primeiro do 10º, só não, quer dizer, mais antigo, só não fizeram o curso com os americanos, o Sandoval e o Brito, Otto Leal de Brito. Sobre o Brito também tem uma curiosidade, que ele foi o último piloto a ser formado no B-26 na FAB. Olha só. Ele foi o último, então chegou nele, parou, não se forma mais ninguém, o avião vai ser desativado, mas mesmo assim ele voou praticamente uns 3 anos de P-26, pelo menos esse ele voou. Então voou bastante, né? Assim, é pouco 3 anos, mas se voava muito mais naquela época, então deu para aproveitar. Ainda com relação aos que fizeram o curso com os americanos, tem o Ney Raad Moreno, que era o mais antigo, né? O Raad, ele fazia parte da escola de aperfeiçoamento. Ele foi fazer o curso para conhecer a missão e depois introduzi-la no curso de tática da escola de aperfeiçoamento, né? Que ficava lá em Cumbica, tanto que depois ele foi concorrer à nossa escala de voo, e em 78 ele assumiu lá em Cumbica ainda como operações, e em 79 ele foi com o esquadrão, né? Ele era operações do Coronel Lauro, ele foi para Santa Maria. Né? E Coronel, então assim, lá em Santa Cruz não participou do curso o pessoal do grupo de caça. Então foi só o Pampa e o Poker. Pampa e o Poker. Porque o primeiro grupo de caça não ia receber os narizes do F5. Eles já estavam lá direcionados
todos para o 14. Uma curiosidade, né, que eu gostaria de te perguntar. O Poker ele já tinha feito, né, ali é um esquadrão de 47, em 52 ele ele assume a missão de reconhecimento na FAB, a primeira unidade da FAB a desempenhar a missão de reconhecimento. Então ela com o B-25, com o A-20, depois passa para o B-25 continuando com essa missão de reconhecimento. No período do B-26 o Invader ele para, né, ele foca na missão de ataque, bombardeio e ataque, e aí com o Chavante ele volta para o reconhecimento. Mas tem uma diferença do reconhecimento para o reconhecimento tático. Qual que seria essa? Olha, eu diria a você o seguinte, que a diferença está voltada para o usuário. Qual é para a finalidade do reconhecimento ali, entendeu? Então, o reconhecimento tático, ele visa o atendimento das necessidades de um teatro de operações. Tá. Tanto que os americanos lá conosco foram muito claros, muitas vezes, em dizer, um reconhecimento que você faz hoje de um objetivo aqui, ele pode ter uma aplicação tática ou estratégica. Certo. Vai depender do momento da tua necessidade, né? Das características realmente do objetivo, etc. Mas o reconhecimento tático ele é voltado para o atendimento de um teatro de operações. Essa é a grande diferença. Certo. Você pode fazer com altitude, tá? Um reconhecimento que vai ser do interesse do teatro de operações. Você pode fazer a baixa altura, um reconhecimento de um objetivo que vai ter implicação estratégica. Mas assim, aí a própria característica da plataforma que realiza... A própria pode ter diferenças, né? Então você... Porque o reconhecimento tático, aí você vai a baixa altura, vai em velocidade... Você vai sempre reconhecimento... Dentro de um teatro de operações... Você vai ter que voar a baixa altura, né? Por isso que existe também as câmeras LOROP, né? Que você faz um reconhecimento a grande distância e você pode fazer esse reconhecimento também a baixa altura, com uma câmera LOROP, né? Você pode fazer numa altitude maior, né? Com uma câmera LOROP também. Entendeu? Depende da tua ameaça, né? Também depende da antiaérea do adversário. Exatamente. Ali. A presença do inimigo é tudo. A presença do inimigo é tudo. Se você não tiver inimigo, fica mais fácil você fazer o reconhecimento, mas o voar a baixa altura é uma defesa contra o inimigo. Então você tem que trabalhar, tem que aprender a voar a baixa altura, e etc. Se esquivar de defesa antiaérea, de caças adversários. Exatamente. Então, dentro do teatro de operações, o negócio é mais complicado. Hoje também com os mísseis que temos por aí, né? Qualquer situação de reconhecimento é complicada. Você veja, por exemplo, lá a situação lá de Cuba, né? Isso, da crise dos mísseis. A crise dos mísseis lá. Os aviões que estavam entrando lá em Cuba para fazer reconhecimento eram o 2, uma altitude muito elevada, e o McDonnell Voodoo, né? A baixa altura, né? Muito a baixa altura. Fizeram grandes reconhecimentos, trouxeram informações diversas de lá, né? E teve um deles que foi derrubado lá. Diz a lenda que quem apertou o botão para disparar o míssil contra aquele avião foi o próprio Fidel Castro. Né? Aí já não vai dar para saber, né? Dá para confirmar. Agora ali era um avião de reconhecimento tático fazendo uma missão estratégica. O resultado, né, da imagem era de uso estratégico. Estratégica. Ele estava comprovando que ali tinha mísseis com capacidade estratégica a serem lançados contra os Estados Unidos. Mas eu acho que o termo, a palavra tática, né, nesse reconhecimento tático, seria do avião ter uma capacidade de sobrevivência maior num teatro de operações em que há a presença do inimigo e que o inimigo possa bater aquele objetivo. Porque como o senhor falou, né, com o U-2 voando a grande altitude, se o inimigo não tiver um sistema que atinja aquele avião, o avião vai passar impune, né? Ele não precisa se defender. Ele só passa. Era igual o Blackbird, né? Era tão rápido e tão alto que ninguém conseguia chegar nele, né? Você vê o quanto que o 2 foi usado, até que conseguiram derrubar o primeiro, né? Com Gary Powers. Né? Exato. Ele foi muito voado, foi muito utilizado até que ocorresse isso, né?
E aí depois o pessoal acabou... muitos outros foram perdidos, né? Muitos outros foram abatidos. Muitos outros foram perdidos. Não somente ali, né? Mas também lá na China, né? Na China, exatamente. Na China também foram muitos perdidos, né? Então, eu inclusive, não sei se ainda tenho, mas eu tinha guardado uma foto, uma exposição feita pelos chineses, né? Em que eles reconstituíram os pedaços de 4-2 e colocaram numa praça pública lá. Fizeram uma montagem lá com os restos. Com os restos juntaram ali. Igual... Não sei se você teve oportunidade de ver essa imagem. Eu já vi, mas não tinha chamado a atenção que era numa praça. Mas eu já vi essa foto, é meio famosa. Ela, entendeu? Ela já é famosa, conhecida. Ainda voltando aí para esse piloto aí do Voodoo, o corpo dele parece que ficou muitos anos lá congelado lá em Cuba, né? Eles queriam trocar aquilo, fazer não sei o quê, mas ele faleceu, não, foi abatido e faleceu. Uma curiosidade, assim, vocês no Chavante levavam um casulo com as câmeras, né, um pod com 4 câmeras, mas do outro lado ia armado com metralhadora? Não. Nós fizemos alguns voos até a título de experiência, né? Mas não foi nada, não usávamos armamentos. Eu sei que depois em Santa Maria parece que andaram utilizando também o casulo de metralhadora, mas eu não tenho detalhes lá, não tenho detalhes sobre isso, né? Mas lá eu mesmo não me recordo de ter feito nenhum voo com casulo de metralhadora. Aliás, fiz um só. Outros pilotos lá também fizeram, mas a título de experiência, né? Tá. Causava um problema ali? A missão era de reconhecimento e nós estávamos operando ali de acordo com a instrução que nós recebemos do curso do americano, né? O americano tinha aquela máxima, né, do só desarmado e sem medo. Alone, unarmed and unafraid. Que veio deles, né? Isso foi importado, né? Entre aspas, assim, trouxeram deles, né? Eu lembro do Yang comentando sobre isso e ele falava que isso aí é uma defesa para o piloto de reconhecimento, porque se ele estiver armado, ele pode ficar tentado a engajar um combate. Ao passo que ele estiver desarmado, ele vai procurar desengajar o mais rápido possível e vir correndo, porque a missão dele só termina quando ele entrega o resultado do reconhecimento, né? Só entrega o filme lá na base dele. Se ele não voltar, ele não cumpriu a missão dele. Agora, um piloto de combate, um piloto de caça, ele atacou, destruiu o alvo, se ele for derrubado no meio do caminho, ele já cumpriu a missão dele. Se ele derrubar um avião e voltar, for derrubado no meio do caminho, ele cumpriu a missão dele. Eu lembro do Yang falando isso várias vezes. Então, esse raciocínio existia. Já na Europa, né, ele não existia, né? Os esquadrões franceses eram esquadrões de caça que voavam com reconhecimento, com os sensores de reconhecimento, mas levavam também mísseis, né? O americano não levava. Para autoproteção, né? Ali, alta proteção, né? Alta proteção. Né? Agora, a herança do americano o raciocínio do americano vem da Segunda Guerra Mundial, até onde que eu sei. Por quê? Eles equipavam vários aviões, o P-51 mesmo tinha, o P-51 tinha câmeras atrás, né, da cabine do piloto. Os ingleses também, no Spitfire, tinham câmeras atrás da cabine do piloto. Né? O P-38 tinha um nariz dele... Tinha um nariz. Aliás, não é P-38, eles chamavam de F-38. F4 também, acho que chamavam de F4. Não, não, peraí, eu acho que o P-38 de reconhecimento não era F5? Era F4 que eles chamavam também. Eu lembro que eu andei fazendo confusão com o Phantom e o P-38. Tá, eu não me recordo exatamente assim O Saint-Exupéry morreu dentro de um dele. Morreu, exatamente. E Coronel, esse voo, o fato de você ter o casulo de um lado, que era lado esquerdo, certo? Esquerdo. E nada do outro lado, ou só o tanque do outro lado, isso causava algum desequilíbrio ali na... Não causava não. Tanto que muitas vezes nós fazíamos, até a acrobacia fazia normal com ele, utilizando a velocidade
baixa altura que nós usávamos ali, né? Depois nós andamos fazendo um treinamento com uma velocidade maior, aí ele causava assim inclinava um pouquinho, né? Mas corrigia fácil na compensação, então ia embora. Não afetava grande coisa. Não era nada, era tranquilo. Chavante era um avião muito gostoso, rapaz. Que ele era muito bom. Feito para ser amigável, né? Era um avião muito gostoso, viu? Coronel, só tô pegando aqui uma listinha, então realmente assim, o P-38, ele tem o F4, né? Que era o F4, né? Mas tem o F5 também. E é engraçado porque F5B, F5C, F5E, F5F e F5G. São as variantes aí. Uma das mais produzidas é o F5E, com mais de 700 exemplares. Mas é interessante, né, essa designação. Igual o P-51 também tinha uma outra designação. A gente não está acostumado, né? E tem essa diferença. Mas Coronel, assim, a missão de reconhecimento, a partir do momento que o senhor voltou para o esquadrão, a esquadrão começou a ser... A FAB, ela passou a utilizar o esquadrão nessa missão de reconhecimento, a acionar o esquadrão até para situações mais reais, digamos assim? Aquela missão como era, ela não era bem compreendida ainda na FAB, sabe? Naquela época, a FAB estava planejando as manobras reais, né? Manobras de grande envergadura, empregando toda a FAB, né? E a primeira delas foi justamente em 1976. Tá. Então, nós não fomos incluídos na missão. Aí o Donofrio procurou se informar por que nós não estávamos incluídos, e a resposta veio: Donofrio, olha, vocês ainda são muito novos, vocês precisam firmar mais na missão, etc., conhecer mais, e o ano que vem vocês entram. Aí o Donofrio respondeu: olha, então vamos fazer o seguinte, já que nós não estamos incluídos no planejamento, vamos fazer a missão, vamos participar antes do início da manobra. Vocês nos digam quais os objetivos que vocês querem, nós fazemos o reconhecimento e entregamos para vocês as fotos e os relatórios. Aí, como não ia ter nenhum envolvimento direto no planejamento, né, que estava em curso, concordaram e o esquadrão se deslocou lá para, acho que foi Uberlândia. Foram para lá. Eu não participei assim da primeira fase do deslocamento, porque eu estava fazendo curso de tática aérea, mas participei da segunda fase, né, do planejamento, passei lá uns dias e o resultado foi espetacular. O que aconteceu? Aí é quando as pessoas lá, quando os oficiais, né, os níveis superiores ao nosso, viram o resultado lá, viram os objetivos, viram as análises de fotointerpretação feitas naqueles objetivos, tudo em pastas, etc., bem feito, bem organizado, chamando a atenção para os detalhes, dos objetivos todos, o pessoal deslumbrou, né? Porque não tinha visto aquilo. Não era do conhecimento. Aquela capacidade era uma capacidade, a capacidade que nós tínhamos, o nível o crescimento nosso na missão em tão pouco tempo, né? Foi uma surpresa. Olha só, que interessante. Foi uma surpresa. Como é que vocês conseguiram fazer isso? O pessoal não conhecia, né? Foi a mensagem a Garcia: vocês vão fazer esse curso e põe para funcionar. E nós colocamos para funcionar. Então foi aquele impacto. A partir daí, nós fomos participar de todas as novidades, tudo que tinha exercício, pedidos, não sei o quê, nós estávamos lá presentes, né? Então, na crítica da manobra real, nós não participamos da manobra real, né? Então, o que nós iríamos fazer lá? Mas, em função dos relatórios do resultado que nós apresentamos como prévia, né? O pessoal gostou, ficaram todos muito satisfeitos. Então, nós estávamos lá presentes na crítica da manobra real. E ali, a partir daquele momento, o Poker, ele recebeu o status de esquadrão operacional. Figurinha carimbada em todos os exercícios. Vocês estão prontos. Tá. Se tiver guerra, prepara que vocês vão participar. Olha só. E Coronel, agora, uma curiosidade, assim. Hoje, existem os sistemas digitais, né? Então, você consegue até transmitir em tempo real para uma estação, para uma sede, para um posto de comando e controle, a imagem que você captou ali do alvo. Mas antigamente era filme. E aí, como é que você deslocava o esquadrão, deslocava
fotointérprete, técnico de informação de reconhecimento, deslocava tudo, a estrutura para revelar o filme, processar o filme, absolutamente tudo. Iam 2 containers, né? Não sei que o esquadrão tinha, eram 2 containers, tinha, aliás, 4 containers, 2 de manutenção e 2 de processamento foto, que eram containers da Vinten, que foram comprados junto com as câmeras Vinten. Então, colocava no C-130 os containers, né? E o material todo que nós iríamos usar. Um container de processamento e um container de manutenção, fazer manutenção de câmeras, de casulo, do próprio equipamento de processamento lá, do container de processamento, tudo isso ia, entendeu? A sessão de processamento e interpretação foto, rapaz, ela tinha o pessoal de interpretação, o pessoal de processamento, o pessoal de manutenção, tinha tudo. Então era porque então você ficava 100% autônomo. Ficava 100% autônomo. Funcionava, ia para a linha de frente completo, como se estivesse operando numa situação de combate. Porque para vocês aquilo já era real, então. Aquilo já era real, a gente já ia. E fazíamos missões também, rapaz, a baixa altura, e fazíamos missões de reconhecimento que nós tínhamos que subir, entendeu? Voltando um pouco atrás aí, dentro daquelas tuas perguntas de TO, tal, eu me recordo aqui do Yang comentando que ele fez missões lá no Vietnã, em que ele veio colado, chegou um determinado momento, ele teve que subir, né? Colocou pós-combustão no Phantom, subiu praticamente na vertical, girou no dorso. Quando ele desvirou do dorso, já estava na horizontal, e ele olhou para o lado assim, lá estava o objetivo dele, que ele não podia sobrevoar. Ele disparou a câmera, mergulhou debaixo de uma chuva de bala, entendeu? Já tinham identificado ele. Já tinha sido visto, mas aí conseguiu escapar e voltar. E essa situação nós repetimos, eu não me recordo mais agora se foi em 76 ou em 77, mas foi no comando do Donofrio, lá em Fortaleza. Nós fizemos uma operação lá e teve um objetivo que foi com essa finalidade, de nós subirmos, de atingir a altura de reconhecimento, fotografar e despencar. E eu fiz essa missão lá também. O objetivo que me coube foi reconhecer o açude de Oroz, a represa do açude de Oroz. Olha só, entendi. Aí dentro de um contexto ali de treinamento, claro, mas com ameaças e com tudo mais. Conseguimos subir, né, naquele ponto de subida, acender motor de 100%, subir, nivelar o avião lá e conseguimos pegar toda a barragem de Oroz dentro de um negativo da câmara Vinten. Só disparei a câmara oblíqua lateral, que era a câmara escolhida, que não podia sobrevoar. Se fosse sobrevoar lá, né, supondo que não tivesse inimigo ali, eu teria que subir mais. Senão ela não caberia todo dentro do negativo. Então, lá na discussão com os fotointérpretes, chegamos à conclusão que o melhor era a câmera lateral, oblíqua lateral. Para caber tudo numa foto só. Disparo só. Então, passei e conseguimos pegar. Tá certo. E, Coronel, a tripulação no Chavante, para uma missão de reconhecimento, ela obrigatoriamente tinha uma regra? Tinha que ser sozinho ou poderia ter um outro piloto? Previsto era você ir solo. Previsto era sempre fazer solo. Mas sempre uma questão de aumentar a oportunidade, aumentar o treinamento, nós íamos com 2 pilotos, tá? Porque o avião era do duplo lugar, era duplo comando, então nós íamos com 2. E muitas vezes também levávamos o fotointérprete na missão de treinamento, para ele ter uma ideia de como as coisas se desenvolviam ali. Quem fazia o planejamento da missão de reconhecimento? Era o senhor ou era o fotointérprete? Era o piloto. Mas a gente discutia antes. Eu fazia lá, o piloto fazia o planejamento da missão, entendeu? Depois planejava com ele e ele pedia lá o que ele queria. E era bom ele ter essa visão de como era lá de cima também, né? Então era importante para eles também, né? E eles gostavam de voar, né? Agora, nem sempre quem ia na missão conosco era exatamente o que queria fazer a interpretação do solo, porque senão podia não dar tempo, né? Porque a gente chegava, pousava, mal cortou os motores, o pessoal de processamento já estava correndo com a câmera na mão, né? Com o magazine na mão. Eles já abriam o pod, tiravam o magazine, corria para fazer a revelação, porque tinha que revelar ainda, né? Então, contra o teu tempo ainda tinha isso. Tinha que revelar, colocar na câmera, mesa clara, né? Mas era muito bacana, viu?
Eu gostava muito. Eram bons tempos, então. Bons tempos. Era divertido. E ali vocês também cunharam uma outra... que é o acho que o lema, o grito de guerra do esquadrão, primeiro e último no campo de batalha. Porque o primeiro porque vai fazer o planejamento da batalha e o último porque vai levantar os dados, né? Os danos ao inimigo. Não, você vai antes para conhecer o inimigo e depois, por último, para você ver os danos que você causou. E isso é muito importante, rapaz. Saindo um pouco desse nosso contexto aqui, eu me recordo de ter visto uma capa da revista Air University Review, lá dos anos de 1976, entendeu? Quando essa questão do Vietnã ainda estava muito alta, muito em voga, né? Então, a capa dessa revista era uma área destruída por bombardeio. Você só olhava lá e só via crateras, entendeu? Só via cratera. Era um trecho da Ho Chi Minh, aquela estrada, aquela via de comunicação sim. Entre o norte e o sul, pela qual o norte abastecia o Vietcong, né? Então, esse local era um ponto de cruzamento, estava completamente destroçado. Mas, mesmo assim, lá embaixo o pessoal continuava recebendo o suprimento. Então, eles fizeram ali um reconhecimento, né? E eles observaram depois que o Vietcong estava passando com bicicletas carregadas por entre as crateras. Ali era uma outra situação, né? Entre as crateras, você olhava à primeira vista, é impossível. Como é que esses caras estão passando aqui? Era entre as crateras. Fizeram um caminho cheio de S's, né? E foram embora por ali. Aí tiveram que lançar mais armamento ali para destroçar realmente. Para acabar de vez com a linha de comunicação. Então aí você vê a importância de você descobrir aonde que o cara está, por onde ele está passando, é o reconhecimento. Aí fazem um ataque, destrói o objetivo, depois você tem que confirmar se realmente foi destruído, né? Por isso que é o primeiro e o último no campo de batalha. Exato, que é até um lema do esquadrão, né? Que é bacana isso daí. Coronel, e na volta da missão, além do que tinha nos filmes, né? Do que o filme revelava, o piloto também contribuía com o que ele viu, né? Assim, de reconhecimento. Não, o piloto participava ali da análise, né? Era uma coisa também que eu gostava muito de fazer, rapaz, porque a gente estudando, quando nós fizemos lá o nosso curso, nós também estudamos lá uma parte de fotointerpretação, né? Porque nós precisávamos de muitos dados também para fazer o planejamento. Então, eu adorava ficar vendo ali a estereoscopia, era muito interessante aquilo. E você via também as sombras, enfim, as várias técnicas empregadas ali para você realmente fazer análise do que representava aquele objetivo, né? Então, nós discutíamos ali com os fotointérpretes, levando mais informações visuais, né? Porque nós tínhamos que fazer o relatório visual de missão. Entendi. E isso era transmitido ali, era discutido, era passado também ali para o fotointérprete. Ajudava na confecção do relatório. Era peça importante. E eles perguntavam, os técnicos lá perguntavam também, eles questionavam, né? Viu isso, viu aquilo? O que você aprecia nesse detalhe aqui? O que isso representa? O que é aquilo? Entendeu? E a própria experiência que vocês ganhavam de acordo com as missões que vocês executavam, Coronel, como aquela missão que o senhor estava comentando sobre uma represa que ficava escondida ali nos canyons, seria sul de Minas ali? Você via a barragem. Entendi. Via a barragem, entendeu? Mas não víamos lá embaixo as tubulões, um pátio de transformadores. Isso não conseguia ver, porque tinha vegetação que dificultava, né? E os tubulões eram altos, eles ficavam incrustados numa parede. Certo. E depois eles faziam uma curvatura, como se estivessem sendo embutidos na parede, entendeu? Então, isso era complicado ali. Oblíqua não dava, tal. Aí, oblíqua direita não deu, a vertical não deu. Aí, um dia, vamos tentar ficar frontal. Aí, como era um cânion, os aviões abaixaram no cânion, né? E entraram ali dentro um pouco abaixo, de repente apareceu o paredão, fotografou e subiu. Aí quando fomos olhar na câmera frontal, estava lá aparecendo os tubulões de água, né? E em cima a barragem. Ele pegou mais embaixo,
colocou o nariz para cima e trouxe o resultado da missão. Aí comprovamos, é geradora de energia. Tá. E aí o piloto também precisa ter um grande conhecimento de alvos, né? Do que é, o que interessa. Não, aí está a coisa. É importante a gente conhecer os objetivos. Por isso que são feitos treinamentos diversos para você reconhecer objetivos, né? Faz parte do treinamento diário do esquadrão. E, coronel, daquela época, o que de reconhecimento tático, o que o senhor sente mais saudades? Olha, rapaz, é difícil dizer, viu? Eu sinto saudade daquela época, sinto saudade do avião, eu sinto saudade daquele trabalho que nós tínhamos de implantar uma nova filosofia de reconhecimento dentro da FAB. Eu sinto saudades de estar passando aquele conhecimento para pessoas que deram muito bem continuidade ao nosso trabalho ali, né? Eu tenho saudade das reciclagens que nós fizemos lá em Santa Maria. Eu estava vendo ali outro dia, eu acho que a última que eu fiz lá foi em 1987, o comandante do esquadrão era o Tenente Coronel Fish. Fiz ainda também com o Montgomery, né? E a última vez que eu vi o Donofrio também foi numa reciclagem lá. Nossa, então faz tempo, faz bastante tempo. Agora não recordo se foi no comando do Donofrio, ou se foi no comando do Montgomery, ou se foi no comando do Fish. E aquele encontro ali em Santa Maria era sempre muito bom, viu? Eram 3 missões que nós fazíamos, né? Fazia uma prova de emergência, se virava para estudar o avião e as emergências chegavam lá, porque chegou, entra na sala de brief, faz a prova, passou na prova, vai voar, mas tem aí toda a doutrina do esquadrão para você respeitar. Tá. E aí o senhor fazia reciclagem, o pessoal aproveitava, então, os antigos, os veteranos do esquadrão, aproveitava toda essa experiência e vocês conseguiam fazer uma troca, seria isso? A reciclagem, ela começou a ser discutida lá em Cumbica. Tá. Lá em Cumbica ainda, na época do Donofrio. Que nós tínhamos nós éramos um grupo pequeno, eram esses nomes que eu já tinha falado, mencionei aí para você, em 76, e depois nós recebemos, durante o transcorrer do ano de 76, oficiais oriundos do ERA. Eram tenentes, era o Veiga, o César Lima, o Nodari, Veiga, César Lima, Nodari, Petrauskas, e tinha mais um, eram 5, não me recordo o nome de todos eles. Eles vieram para fazer o curso o curso que nós íamos transmitir. Então, nós fizemos o nosso curso e já tínhamos que transmitir o curso para eles. Tá, muito rápido. Então, eram 5 oficiais, se não me falha a memória. Depois, em 77, recebemos mais 5 oficiais, também do ERA. Eram aspirantes de 74. Veio o Mendonça, o Yamamoto, quem mais? Mendonça, Yamamoto, o Wilson, deixa-me ver, Daniel, eram 4 ou 5 também. Aí nós tivemos que dar mais o curso para esses oficiais. Para formar uma massa crítica, né? Para dar continuidade. Fazer uma massa crítica. Agora, no final de 76, nós já perdemos oficiais lá. O Sandoval saiu, foi lá para o 1º do 7º, né? Ele já tinha feito também o Sandoval e o Brito, o Otto Leal de Brito, que eram oriundos do B-26, eles fizeram conosco o curso de reconhecimento, né? Então, o Donofrio tinha aquela preocupação, o Donofrio Ochoca, de que nós precisamos ter uma reserva. Tá. Precisamos ter uma reserva. E essa reserva ela foi criada, né, com esses elementos que saíram. Em 78, nós tivemos lá, já no comando do Lauro, a primeira reciclagem foi feita lá em Cumbica. Como o Lauro era o comandante, o Raad era operações e eu estava nas informações. O Prinho Santos estava no material, se não me engano, não me recordo quem estava no pessoal. Mas nós fizemos lá a reciclagem. Eu me lembro bem que o Donofrio compareceu, o Yoshioka compareceu e o Abraão compareceu, porque eram 3 que saíram, né? O Abraão e o Yoshioka tinham ido para a academia, e o Donofrio estava no Rio, em algum comando lá, que eu não me recordo mais qual era. Então, eles compareceram em Cumbica e fizeram a reciclagem de lá. Eu me lembro bem que eu fiz, inclusive, um voo com o Abraão, né? Eu na nacelle traseira do Chevrolet e o Abraão na nacelle dianteira. Mas era tranquilo, porque o pessoal estava readaptado, estava adaptado ainda ao avião, né?
E durante esses anos que a reciclagem foi feita lá em Santa Maria, eu não tive a notícia de nenhum problema, né, com antigos pilotos de esquadrão, com antigas equipagens. Mas e qual que era o objetivo, coronel? E o objetivo principal dela, da reciclagem, era justamente esse, uma reciclagem. Tá. Ter um pessoal disponível para uma necessidade. Era só um esquadrão, então você não tinha como pegar pessoas de outro esquadrão e levar para lá. Você tinha que usar aqueles que você tinha formado ali. Então era muito agradável, tinha um churrasco lá depois, um jantar de despedida, né? O esquadrão recebia bem a todo mundo, né? Era praticamente um esquadrão de fora que vinha para se unir ao esquadrão que estava ali no momento. E reforçar ali temporariamente. E o senhor ficava o quê? 2, 3 semanas lá voando? Não, eram poucos dias. Acho que não dava uma semana. Tá. Eram poucos dias. Porque eram 3 missões só. Chegava a fazer uma missão de adaptação, né? Onde você treinava pouso de emergência, treinava acrobacias, fazia procedimento de descida, essas coisas, pilotagem do avião. Depois uma missão de navegação a baixa altura, sem fotografia, e uma missão de navegação a baixa altura reconhecendo, uma missão de reconhecimento. Eram 3 missões. Vamos dizer aí, 3, 4 horas por piloto, né? Pô, que interessante. Que interessante, coronel. E saía dali, você tinha ali um grupo de pilotos ali prontos para operar. Não, e o senhor sente saudades da própria atmosfera do esquadrão? Pensei que você ia perguntar se eu sentia saudade da atmosfera do Chavante. Eu vou te dizer que eu sinto saudade do cheirinho dele. Do Chavante? Não, pode ser, sente dessa atmosfera também. Eu sinto falta. Eu gostava do esquadrão, né? Gostava não, gosto, né? Tanto que eu servi em 3 esquadrões, né? Mas a primeira bolacha que eu mandei fazer de madeira, né, foi a do 1º do 10º. Olha só, bacana. Tá aqui, eu acho que eu mandei uma foto dela para você. Mandou. Mandei a foto. Tinha até moeda, o senhor mandou uma moeda também que fizeram na época lá do esquadrão. Mandei uma talha do esquadrão, da bolacha dele. Mandou sim. Mandei a foto para você. A gente sente saudade disso, viu, rapaz? É como eu ouvi de um colega de Força Aérea, né? É que você deixa a Força Aérea, mas a Força Aérea não te deixa, né? Você tira a farda, mas você continua vestindo a farda, né? E no nosso caso dos aviadores, principalmente o macacão de voo. Eu não consigo nem imaginar a falta que isso deve fazer, né, coronel? Você vê, depois que eu saí do esquadrão, em 2 oportunidades minhas, eu ainda fiquei trabalhando com o esquadrão e com as coisas do esquadrão, né? No Congar eu trabalhava direto com as coisas do esquadrão, né? Quando eu fui para a 3ª Força Aérea, eu trabalhei muito lá com as coisas do esquadrão, né? Acompanhando lá as questões do A1, sistemas de reconhecimento dele. Então, tudo isso fez parte do meu dia a dia. Tinha que fazer inspeção no esquadrão. Então, eu fui lá em Santa Maria, lá, fazer inspeção no 1º do 10º, quando eu estava servindo. Nem era a 3ª Força Aérea, era o núcleo da 3ª Força Aérea. Era o núcleo de tudo ali, né? Então, eu participava muito da vida do esquadrão. Aí ia lá ouvir as ponderações do esquadrão. Coronel, por que não põe um infravermelho no esquadrão? Aí vem começa de novo. Coronel, eu estou usando aqui as mesmas câmeras que o senhor usou, pô. Aí começam as reclamações. Fazer o quê? É isso aí, né? São ciclos, né? São ciclos. Quando o cara falou isso, eu virei para ele e falei, olha, rapaz, essa sua ponderação eu escuto faz tempo. É mais um. É isso aí. Bom, coronel, obrigado, viu? Obrigado pelo teu tempo, pelo teu bate-papo. Obrigado por compartilhar essas experiências operacionais aí tão bacanas, tão interessantes. Muito obrigado por comentar esse tema que ainda é muito desconhecido. Muito obrigado. Tá? Foi um prazer, foi uma satisfação muito, né? E vamos continuar conversando. Vamos sim. É sempre uma alegria. Obrigado, viu, coronel? Um forte abraço aí. Outro para você também. Mais um episódio chegou ao fim, mas fique ligado no nosso website, fique ligado na Hunter Press e a gente tem novidades aí em breve. Até mais.